Mas aí no jogo de hoje, e aí eu vou entrar nas escolhas de dado, que eu discordei, mas entendi a argumentação. Ele começa o jogo com Jean Carlos e Jobson no banco, com Chiesa como titular, Souza como titular, são dois jogadores que eu não colocaria como titular, e Geovânio aberto pelo lado, que eu acho que para mim não é muito a função. E aí, a argumentação de dado foi que ele estava muito mais preocupado com o time que vai terminar o jogo do que o time que iniciar. E ele relembrou os jogos aí, como você me falou, jogos que o Náutico tomou virada, no final do jogo teve o jogo da Chapecoense, o próprio jogo do Vila Nova também, o último jogo de Elano. Então foram partidas que o Náutico tomou gols no final, né? Então isso pesou para a decisão. O Náutico venceu e eu também não vou dizer aqui que venceu, dado acertou nessa escolha. Eu acho que é clara a importância, eu acho que é necessário pensar nesse time para o final do jogo, mas eu acho que você pode pensar de forma estratégica, mas usando a força máxima já no início, e a força máxima hoje tem que ter Jean Carlos. Assim, critiquei Felipe Conceição quando barrou Jean Carlos, critiquei Elano quando barrou Jean Carlos, acho que o Roberto Fernandes não tirou. E agora dado também, eu discordei, apesar da argumentação dele fazer sentido, para mim, né? Mas não concordei. E hoje, quando o Jean Carlos entra no intervalo, muda completamente a história do jogo, e aí um spoiler. Para mim, o melhor em campo, porque deu assistência para Giovani, deu outra bola lindíssima para Pedro Vitor, que não conseguiu nem dominar, foi muito ativo no jogo. E aí pode perguntar, mas será que Jean Carlos começasse jogando e teria o mesmo desempenho? Não sei, mas Jean Carlos é um cara diferente que tem que começar jogando. Aí ele poderia abrir mão de Jobs, deixar Souza, pode ser também, mas eu acho que hoje os 11 ideal do Náutico tem Geovânio como 9 e Jean Carlos como camisa 10 do time. Então, e aí, dentro dessa argumentação de Dado Cavalcante, ele pode, e aí eu penso, eu vendo pela minha cabeça, um Souza entrando no segundo tempo é bom, talvez ele renda melhor do que ele está jogando. Os alvirrubros mais antigos vão lembrar de 2006, quando o Náutico subiu, o Náutico tinha jogadores como Sérgio Manuel e Luiz Carlos Capixaba, já em fim de carreira, Rodolfo lembra bem também, que eram jogadores que entravam, cadenciavam a partida, se o time precisasse de um passe diferenciado para vencer o jogo, de uma característica diferente, tinha 2 jogadores no banco. Souza pode ser esse jogador hoje no banco, Chiesa pode ser esse jogador no banco, já que Chiesa não está rendendo, começando, pega uma defesa mais cansada, pode ser melhor para ele. Então, minhas discordâncias de dados são essas. Coletivamente, o time vem evoluindo, vem jogando um futebol interessante, mas as escolhas ainda não são as ideais. Ainda assim, mesmo, por exemplo, com Chiesa mal hoje, com Souza, com Tomás, com o Everton Brito ainda abaixo, o Náutico não conseguiu ser melhor do que o Brusque em quase toda a partida. Tirando ali, depois dos 30 do primeiro tempo, o Náutico caiu de rendimento, parece que deu uma cansada. Mas, de resto, o Náutico conseguiu ter um domínio aí sobre o Brusque. Então, mas, e aí, sendo fire também para Dado Cavalcante, eu acho também que esse jogo nunca vi Dado com a característica, por exemplo, de um Hélio dos Anjos que fazia mudanças radicais. Dado não, o Dado é um treinador que vai passo a passo. E aí faz parte também esse passo a passo dele encontrar a equipe ideal. Ele ainda está encontrando a equipe ideal. Ele organizou o time coletivamente e taticamente. Agora ele está tentando encaixar as peças. Fez o teste com o Everton Brito, tinha feito o teste com o Júlio, testou Chiesa, colocou o Jean no banco. Então, aos poucos, talvez no próximo jogo, se ele não chegar ainda na equipe ideal, ele vai chegar próximo. Acredito que ele vai ainda fazer algumas poucas mudanças para enfrentar o Vasco. Então, de um jogo que o Náutico fez, essa vitória, acho que é uma vitória justa. O Náutico começou melhor, mas faltando qualidade ali, principalmente no ataque. A bola batia em Chiesa, voltava, Everton Brito muito sumido, Franco, mais uma vez, fazendo uma partida ruim. Mas ainda assim o Náutico conseguiu ter o domínio. Depois do Distrito, o Brusque melhorou, começou a pressionar mais, chegar em bola parada. Jean fez uma boa defesa no chute do Luiz Antônio, um chute despretensioso de fora da área. E ali, quando deu 40 minutos, já comecei, melhor acabar logo esse primeiro tempo para que Dado consiga corrigir. E aí acabou o primeiro tempo, o Náutico ainda sofreu mais alguns sustos, mas quando o Náutico volta para o segundo tempo, volta com o Jean Carlos, e aí já é outro futebol que o Náutico apresenta, faz 1-0 com 19 minutos, assistência de Jean Carlos e gol de Giovani, mais uma vez, né? Giovani fazendo gol. E aí depois, com 1-0, obviamente, o Brusque se jogou mais ao ataque. O que me assustou na reta final do jogo um pouco foi o Náutico tomar contra-ataque com 1-0 na fase que está. Bola parada, todo mundo dentro da área, o Náutico tomando contra-ataque 3-2, 2-1. Isso me assustou um pouco. Teve outro lance também no final do jogo, um cruzamento na área, que só estava linha de defesa, linha de 4 na entrada da área,
jogador do Brusque recebendo mano a mano. Então, me assustou um pouco o Náutico ter ficado um pouco exposto no final do jogo, quando não tinha necessidade. O jogo estava controlado e o Brusque não tinha qualidade ofensiva para assustar o Náutico. O Náutico acabou deixando o Brusque chegar com mais perigo. Mas também tudo isso faz parte da evolução que o time está tendo. É uma coisa que tenho certeza que Dado observou para tentar corrigir para os próximos jogos. Mas eu acho que o que fica aí, além dos 3 pontos importantíssimos, mais 3 pontos, né? Segunda vitória seguida, é o Náutico mostrar a evolução e Dado tentar encaixar aí esse time ideal para essas últimas partidas da Série B. Mas hoje o Náutico tem um caminho, e aí o caminho hoje do torcedor do Náutico é de perspectiva de que dá para escapar. Ainda, acho que é muito difícil, todo mundo tem a consciência que é muito difícil, mas há 3 jogos atrás todo mundo tinha jogado a toalha. Agora todo mundo já olha para a tabela, já olha para os adversários, já vê que está 2 pontos de 1, 4 para sair da zona de rebaixamento, então já está tudo mais palpável do que estava há 2 semanas. É isso. O Rodolfo, o Cláudio acabou de mencionar aí, né, dessa questão das mudanças que Dado acabou fazendo, e é óbvio que para você imaginar ainda uma possibilidade de permanência, você tinha que fazer o que o Náutico conseguiu fazer nesses 2 últimos duelos. Tinha que ter vitória, tinha que ter uma sequência de vitória. E ela veio. E aí eu vou fazer uma pergunta muito parecida que eu fiz agora para Cláudio, né? Dessas novas escolhas que Dado fez, eu queria até que você entrasse mais no detalhe da questão tática da equipe hoje. O que é que faz mudar uma equipe que antes era muito vulnerável defensivamente, que a gente sempre batia aqui na tecla da questão do ataque, até mesmo no meio de campo, eu vou pegar até pelo esse comentário final que o Cláudio fez, que ali nos minutos finais, de fato, o Náutico até proporcionava à equipe do Brusque alguns contra-ataques, e acho que um pouco desalinhado daquilo que a gente via na época do Elano, né, com Jobson ali juntamente com Souza, que não casava muito bem, acho que faltava um pouco mais de proteção. Então eu queria que você analisasse, Rodolfo, muito mais das ideias que você percebeu que houve melhoria, porque é óbvio que, como o Cláudio mencionou, não está perfeito, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o Náutico também tem essas dificuldades como time. Mas o que é que vai fazer, ou o que é que você está observando, que dá para sustentar esse time para ser mais competitivo como vem sendo agora? Né? Dessa maneira de lutar mais, de mostrar mais empenho, de determinados ajustes que foram feitos em campo, que você observa que foi fundamental para a gente ver essa recuperação como time. Até mesmo de algumas peças que todo mundo dizia, esse jogador aí vai ser um desespero, e agora já passa um pouco mais de confiança. O que é que você tem enxergado até então nesses últimos duelos que o Dado comandou a equipe? Eu não lembro, Minhoca, se foi no programa pós-Cruzeiro ou CSA que a gente falou que, seja lá qual fosse a crença, né, do elenco, do trabalho de Dado e o empenho baseado nessa crença em escapar, e ele só seria algo tangível mesmo, algo que pudesse ser comprado lá dentro com sequência, né? Dado precisava fazer as apostas dele, baseado no tempo. Acho que foi depois do jogo do CSA, que foi exatamente isso que a gente comentou. Não, já teve o tempo de perceber, já foram 2 jogos, já teve aí algumas sessões de treino, e não dá mais para ficar explorando, não dá para você ficar improvisando, não dá para você ficar mexendo no time, porque precisou de uma sequência. E aí seria imprudente da minha parte agora dizer que Dado erra ao seguir, né, propiciando minutagem a esses atletas que começaram o jogo com o Ituano. Eu vou na mesma linha de Clauber, eu talvez seja um dos críticos mais antigos de Chiesa, lá atrás na volta eu questionei bastante o retorno do jogador, e eu acho que chegou num ponto que é prejudicial para ambas as partes, sabe? Que eu não sei qual o intento de Chiesa no pós-náutico, né? Não vejo perspectiva para ele permanecer, quer numa Série C, quer numa Série B, mas essa exposição, né, de 20 e tantos jogos aí, 1 gol na temporada, uma dificuldade gritante de ser produtivo, ela prejudica o Náutico porque não conta com uma referência confiável na frente, e prejudica a Chiesa aos olhos do mercado, porque os números vão ficando cada vez mais, eu diria até vergonhosos, questionáveis eles já são há muito tempo, né? Mas para um atacante ter a minutagem que Chiesa tem, entrando sempre como titular, você ter 1 gol no ano,
é preocupante. Agora, dada essa sequência, né, eu acho que, sobretudo pelas 2 vitórias e pela percepção de que o Náutico, é muito claro que não basta manter esses 11 para o Náutico seguir vencendo. Agora que dado deu essa sequência, pequenos ajustes, né, correções pontuais são necessárias. Eu acho que a primeira é essa, é você ter um poder de fogo maior na frente que começa na troca, né, de Chiesa por Geovânio, né, no caso, com a entrada do Jean Carlos, como foi hoje, e o deslocamento do Geovânio. É você tentar... acho que o Franco hoje teve um primeiro tempo muito aquém da contribuição dele nesse campeonato, então se você resgata um pouco mais da participação ofensiva de Franco, isso também potencializa um pouco na frente. Enfim, é lógico que o time hoje ele já é muito mais confiável do que antes de Dado, e não dá para você cobrar que Dado consiga fazer tudo. Isso é claro. Mas o que para mim precisa ser feito para poder se extrair o máximo possível de pontos, né? O desempenho ele é importante, mas ele não é o fundamental no momento. O Náutico vai ter jornadas ruins na Série B, e o importante é ter psicológico para conseguir transformar essas jornadas ruins em jogos pontuáveis também. O Náutico não vai jogar bem, não vai ficar sem sofrer gols até o fim do campeonato. Isso é indiscutível. E a preocupação que eu tenho, né, é justamente com o ponto que Clauber trouxe a respeito da hiperexposição que esse time tem a jogadores muito aquém tecnicamente, porque aquele velho ditado de se você tiver um jogador ruim no elenco, né, no meio de vários jogadores bons, uma hora esse jogador ruim vai entrar e vai comprometer. No caso do Náutico, são muitos jogadores ruins, né, são muitos jogadores sem... Teve um lance hoje, né, constrangedor ali no fim do jogo, o Náutico já vencendo, que Jean Carlos acha um espaço, né, e faz o lançamento do Pedro Vitor numa bola que todo atacante sonha em receber, ele e o goleiro, né? Exatamente, para dominar e escolher o canto, ele não consegue nem dominar, né? Eu estou falando aqui, na verdade, de um jogador que é até importante nesse momento, porque é um cara com a valência física considerável, é um cara muito esforçado, é um cara que mesmo com a limitação técnica consegue gerar uma quantidade razoável de jogadas, já sofreu muito pênalti, já deu assistência, já fez gol, mas mesmo assim é muito limitado, né? E por essa hiperexposição ao nivelamento técnico baixo, eu acho que o Náutico tende a ser uma equipe que veja essa possibilidade de uma sequência positiva, longeva, ser construída, minada, né? Muito difícil você pensar que o Náutico vai empatar com o Vasco, vencer Sampaio Corrêa e vencer o Sport, ou vencer o Vasco e empatar com o Sport, vencer o Sampaio Corrêa, enfim, seria ideal, assim... Perfeito seria o Náutico fazer 9 pontos, né? Mas é difícil pensar nesse time alcançando esse nível de perfeição, a nível matemático, 100% em 5 jogos, ou mesmo 12 em 15. Eu não vejo, assim... E outra coisa, né? Tem o fator de que o Náutico, ele vinha... As equipes vinham chegando já sem muito respeito ao Náutico, e sempre tem um momento que o time acorda. E quando isso acontece, né? Os resultados vão vindo até com alguma segurança, porque o Náutico não sofreu gols, o respeito vai voltando, os adversários vão jogando mais cautelosos, vão tentando mais em como neutralizar o que vem acontecendo de bom. E eu gostei muito, cara, assim, talvez tenha sido, até mais do que a vitória para mim, particularmente, uma injeção de ânimo, né, do entrevista que Dado deu, dizendo que ele estava... assim, muito envolvido com esse trabalho pelo nível de desafio que ele tinha à frente, que era um trabalho que estava exigindo muito dele, que ele estava muito compenetrado em maximizar o máximo possível todo o tempo que tinha para fazer essa equipe render. E, de fato, é uma carta muito grande para Dado, é o que Clauber trouxe, né? Dado, apesar de ter feito o que fez no Bahia, ele não tem o mercado não vê Dado como um bombeiro. Eu nem acho que Dado queira ser visto dessa forma. É um técnico que sempre prezou muito por começar trabalhos, por pré-temporada, mas querendo ou não, você vai cativando um nicho, né? O treinador nordestino, o treinador que tem menos acesso ao mercado, ele vê Bahia, ele vê Náutico, ele vê Sport, vê Santa Cruz, vê Ceará, onde Dado já treinou, por exemplo. São times que, a despeito de qualquer boa fase, vão estar sempre perigando, na média, né? Sempre vai ter alguém precisando. Então, a nível de empregabilidade, isso é muito importante para Dado, porque mais do que o Bahia, eu acho, esse seria o maior trabalho de recuperação da carreira dele. E essa, para mim, foi assim,
Eu cheguei muito confiante para esse jogo. Tá? O do Ituano eu estava seguro também, assim, de que o Náutico poderia render mais. Com o Dado tendo tempo de treino, era um treinador que eu esperava que... Acho que eu comentei, né? É lógico que o Náutico não vai apanhar até o fim. Dado não é treinador para passar o campeonato sendo um saco de pancadas. Agora, me surpreendeu a segurança que o Náutico teve nesses 2 jogos, muito mais hoje, porque no jogo de Ituano o Jean foi um pouco bombardeado. No jogo de hoje, o Brusque encontrou espaços, né? O Diego Jardel foi expulso no fim do jogo, teve 2 situações de finalização praticamente sem bloqueio. O Jean teve uma outra situação de trabalho, mas isso volta naquele ponto que a gente trouxe lá no início. Né? Ninguém está esperando que o Náutico vença jogos sendo absoluto em campo. Pelo contrário, o torcedor ele vai relevar cada vez mais esses erros, principalmente quando o resultado vier. Agora, não existe mais margem para o Náutico ficar com um ritmo de pontuação desacelerado. Vai perder, claro, o Náutico vai voltar a perder. Possivelmente vai ser contra o Vasco, dificilmente vai passar por essa sequência dos próximos 3 jogos invicto, e tá tudo bem você perder em algum momento. Agora, tem que recuperar já na próxima partida. Não dá para perder 2, não dá mais para perder 3 seguidas, porque isso vai ser uma sentença de rebaixamento. É um rebaixamento que ainda está muito desenhado, e o Náutico, para pagar isso, precisa ainda percorrer um longo caminho. E, assim, o que eu acho que Dado pode fazer é isso, Minhoca. Agora que a confiança foi retomada, agora que o torcedor está comprado nessa campanha de resgate, e agora que já está muito claro o que funciona e o que não funciona em campo, as correções elas têm que começar a serem feitas. Né? Você tem aí jogadores de uma certa qualidade técnica no banco, e alguns, Thiago Enes, por exemplo, talvez fosse um nome que no papel fosse ideal para o momento do Náutico, né? Considerando que Vitor Ferraz já jogou no meio em alguns outros momentos. O Pedro Vitor é um jogador que em vários contextos pode vir a ser titular. Jean Carlos é indiscutível. Treinar, né, acima de tudo, e dentro das partidas tentar minimizar o máximo possível dessa hiperexposição que eu vejo no Náutico, ainda vejo no Náutico nesse contexto, né, de uma hiperexposição ao risco de ter um plantel muito desqualificado. Isso está claro. Assim, o Everton Brito, que foi titular nos últimos 2 jogos, é um atleta que tem se doado bastante, tem sido bem importante lá na frente, também por vitalidade, mas é um jogador que veio de uma Série D, é um jogador que não consegue acrescentar tecnicamente em campo. E aí quando você soma com o Pedro Vitor, que fez o que fez, um Chiesa, uma das maiores curvas de descendente que eu já vi nesse range de campeonato, isso prejudica muito e talvez em algum momento faça falta no momento crítico. Porque assim, e aí para fechar, na verdade, o comentário e passar para Clauber, esses próximos 3 jogos, né, considerando os 2 fora de casa, Vasco, por ser o Vasco, né, um time que, apesar do momento, começou a Série B como favorito, segue sendo um favorito ao acesso por camisa, por qualidade do plantel. E o Sport, por ser um clássico, são jogos que, se o Náutico consegue pontuar, né, fazer um ponto em cada, desde que vença o Sampaio Correia, o Náutico já segue no campeonato com um modo turbo ativado, mesmo que não saia da zona. Se todo mundo vencer, o Náutico permanecer na zona de rebaixamento, fazendo esses 5 pontos, a torcida vai muito confiante, o elenco vai muito confiante, e fica mais fácil você administrar todos esses contrapontos que a gente traz aqui quando fala de uma possível reação do Náutico. Agora, o importante é você ter essa convicção, né, e o elenco já tem há algum tempo. A gente começa a construí-la, de que existe um caminho para o Náutico e ele está sendo percorrido.